Olá, pessoal. Esta semana vamos falar sobre mineração e tributação. O enfoque principal é fazer uma avaliação da questão mineral, da extração dos minerais no Brasil e ter uma noção geral sobre a tributação, o que eles pagam de tributos, o que a mineração, o setor mineral, que é uma fonte muito importante de recursos, né, paga de tributos para colaborar com o desenvolvimento da sociedade, para pagar os custos sociais. Quando se fala em mineração, o normal é associar a desenvolvimento, a riqueza, né? Então a questão é dizer, se tem minérios está rico, gera muito desenvolvimento e muita riqueza para o local, para a sociedade onde tem o minério. E também que a atividade de mineração gera emprego, gera muitos empregos, né? Então vamos falar sobre essas questões nesta aula. A base da apresentação, ela está em um artigo de minha autoria que eu escrevi, A Mineração que Empobrece o Brasil. É um artigo pequeno, são 3 páginas, né, de fácil leitura, está no material para leitura. E mais 2 trabalhos do Instituto de Justiça Fiscal. Um é mineração e tributação no Brasil e o outro é subfaturação no setor da mineração no Brasil evade bilhões do orçamento público. Esse é o título. Os 3 trabalhos estão aí disponíveis na internet e também estão no material de leitura. E como um exemplo externo, né, é um livro, Peru, Extração de Ouro, né? O livro La Gran Mineria paga os impostos que deveria pagar. É o caso Yanacocha. Também está disponível para download em PDF, está em espanhol. Então temos uns exemplos práticos, o exemplo prático da extração de ferro no Brasil, do ouro no Peru, né? E vamos então responder, né, a questão principal que é a tributação, né, no setor de minérios. Essa contextualização. Perguntas, né? As mineradoras pagam impostos? Né? Se sim, quais impostos? Temos vários impostos. Né? Quais são os impostos que as mineradoras pagam? A segunda questão, se pagam impostos, quanto pagam? Porque uma coisa é dizer eu pago 1%, eu pago 10%, eu pago 15%, né? Ou 30%. Se não, quais não pagam? Quais são os impostos que não pagam se as mineradoras não pagam, né? E se não pagam, quanto deixam de pagar? Vamos ter umas ideias. O enfoque aqui não é tecnicista, no sentido de ir a fundo nos números, mas sim ter uma visão mais geral, holística, do contexto de como funciona a extração mineral no Brasil e o pagamento de impostos. Convém lembrarmos a função social dos tributos, né? Entender a função social do tributo significa compreender que o Estado existe para a execução do bem comum. O Estado só existe para viabilizar a vida em comum, né? E a sociedade é a destinatária dos recursos arrecadados, né? Nós poderíamos comparar, né, os impostos a uma espécie de mensalidade de um clube, né? Se qualquer grupo social, os grupos sociais, eles precisam se organizar. Então, um grupo social no município, um município é um grupo social, um estado, o Rio Grande do Sul é um grupo social, o país é um grupo social, ou mesmo o grupo que joga futebol no sábado. Então, quando eu vou jogar, participar de um grupo que joga futebol no sábado, no domingo, alguém tem que organizar, definir a data, definir o local, ver o preço, depois cobrar, fazer o rateio e pagar, né, a cancha. Então, os impostos são como uma mensalidade de um clube. Se eu vou jogar futebol num lugar onde só tem o campo, o preço é um. Mas se eu vou num lugar que tem o campo e mais uma estrutura para fazer um churrasco depois, o preço é um pouco maior. Mas se eu também quero jogar futebol e tomar banho de piscina depois do jogo, o preço também é mais caro. Então, o pagamento de impostos, ele reflete a estrutura social, né, o pacto social que essa sociedade construiu no sentido de que campo de futebol a gente quer jogar, né?
Então, isso é muito importante, né? Essa questão da participação, quem paga, quem é sócio do clube, quanto paga, quem não paga, e nós vamos ver essa questão em relação aos impostos, né? Então, o que os tributos na mineração teriam a ver? Eu gosto dessa figura aqui, porque quando a gente olha, né, a questão do orçamento, né, o orçamento fiscal, nós temos os direitos e deveres. Como a mineração entra nessa questão? Uma empresa ou qualquer mineração, ela tem uns direitos. O direito de ter uma estrada para chegar da mina e o direito de ter uma estrada para levar o minério até o porto. Então, quando surgiu a mineração no Pará, né, o que o Estado fez? O Estado construiu uma estrada de ferro, várias estradas de ferro, para levar o minério de ferro da mineradora até o porto. E também teve que investir no porto para ter estrutura no porto para exportação. Então, são os direitos, né, de quem minera e representam gastos para o Estado. E quem faz a mineração, então, tem os deveres, né, de pagamento dos impostos. Cabem as perguntas: as mineradoras trazem benefícios ao Estado? Né, ou as mineradoras trazem custos ao Estado? Como é que se resolve essa equação? Basicamente, né, pelo pagamento de impostos. As mineradoras pagam impostos? Então vamos lá. Tributação sobre a mineração. Esse aqui é um quadro extraído do trabalho, esse do Instituto de Justiça Fiscal. O resumo dos tributos e encargos sobre a mineração no Brasil. Então, os principais tributos que nós temos são o imposto de renda e a contribuição, né, sobre o lucro líquido do imposto de renda, né, pessoa jurídica, PIS, PASEP, COFINS, ICMS e depois os tributos sobre a folha. Então, esses são os principais tributos que incidiriam sobre a mineração. Nós temos o mercado interno e temos o mercado externo. Uma das características da mineração é justamente a sua função primordial de exportação. Basicamente, os minérios são exportados na sua grande maioria, pouca coisa fica no mercado interno. Então, o enfoque, o imposto de renda, como é que ele é? 15%, né, sobre o lucro real, contribuição social é 9% sobre o lucro líquido, PIS, PASEP 1,65%, COFINS 7,6%, ICMS 15, 18%, né, nas operações internas, 7 e 12 nas operações interestaduais, isso no mercado interno, né. Bom, nas exportações, paga, né, imposto de renda. A pessoa jurídica ela apura o imposto de renda, incluindo os lucros auferidos na exportação. Então, ela paga imposto de renda sobre o lucro geral, independente de ser mercado interno ou externo. Mesma coisa vale para a contribuição social sobre o lucro líquido. Já os impostos sobre o consumo, né, que é PIS, COFINS e ICMS, né, são imunes, não paga, não incide na exportação. Tá? Bom, as tributações sobre a folha são genéricas, né? Mas uma das características é que a mineração gera pouco emprego, né? Ela não e empregos de baixo rendimento, né? Então não é expressivo a ser considerado. O que mais nós temos a considerar? As renúncias fiscais, né, que tem outros nomes, benefícios fiscais, gastos tributários, incentivos fiscais. Vejam como o nome muda o mapa mental. Nós falamos isso na aula inaugural, né, a importância da escolha dos nomes e não só a importância o motivo da escolha dos nomes, né? Quem é que escolhe os nomes. Então, de acordo com o nome escolhido, eu faço um mapa mental. Então, na mineração, tem muitas renúncias fiscais, ou seja, a previsão de tributação que tem na legislação para a mineração, o Estado abre mão, ele renuncia. Já as empresas, ou a imprensa, a mídia, costuma chamar de incentivos fiscais. Veja que incentivos fiscais é muito mais bonito, né? Dá um mapa mental mais favorável, né? E não representa bem o que está acontecendo, né? O Estado, na verdade, está renunciando a receitas, né? A redução da alíquota
né, de importação de 16% para 2%, ou seja, na importação não pagam também. Tá? Outra questão importante a considerar, ICMS mantém o crédito na exportação, além de não pagar, né, como nós vimos no quadro anterior, também mantém o crédito dos produtos intermediários ou consumidos no processo de extração. Então, é mais um benefício. Então, além de não pagar, ainda absorve ou, digamos, embolsa o ICMS pago pelos demais que venderam para as mineradoras. Os lucros e dividendos são isentos de imposto de renda, inclusive os remetidos para o exterior, né? Então, essa é uma questão importante, porque a mineração, né, vai muita remessa para o exterior. E despesas financeiras, juros sobre o capital próprio. Essa questão dos lucros e dividendos, despesas financeiras, juros sobre o capital próprio, todas as empresas brasileiras usufruem, né? Então, não é específico para a tributação, mas no caso da tributação tem que ser considerado, né, que os lucros e dividendos não pagam nada de imposto de renda. E, além disso, na apuração do imposto de renda da pessoa jurídica, ainda tem essa excrescência chamada de juros sobre o capital próprio. Só existe no Brasil, não existe em outro país do mundo, né? O mesmo vale para a isenção de lucros e dividendos, né? Só existe no Brasil. Existe também na Estônia, mas não dá para chamar de país de tão pequenininho que é, tamanho de Porto Alegre, né? Então, efetivamente, esses dois, digamos, benefícios é muito brando, essas renúncias fiscais expressivas, né? Elas são características do Brasil, tornam alguns chegam a chamar o Brasil de paraíso fiscal em função disso. São renúncias muito fortes, tá? Muito bem. Compensação financeira sobre a exploração mineral, também chamada de royalty. Royalty é um termo em inglês, né, que vem de pertencente ao rei. Antigamente, a mineração pela coroa, na época da colônia, pertencia ao rei, né? Então, hoje, pela Constituição, pertencem à União. Então, seriam de propriedade do povo, né, da população, das pessoas. Tá? Uma das características da mineração é que são produtos esgotáveis, né? Então, como são esgotáveis, a contrapartida, né, seria, além da tributação, seria essa compensação financeira, também chamada de royalty. Tá? Isso aqui é uma citação, né? Os CEFEM devem ser cobrados como um direito de cidadania, direito né, do pacto social das pessoas que pertencem ao grupo social, são cidadãos que vivem nas cidades, digamos, né? Em relação, né, à CEFEM, ela apresenta taxas muito inferiores, para não dizer irrisórias, né, a dos países concorrentes ou de outros países produtores, como Austrália, Canadá, Chile, China, né? Depois vamos ver um quadro sobre isso. Tá? E só citar a Lei Candir, para quem não sabe, a Lei Candir foi a lei que introduziu, em 1996, introduziu a não tributação na exportação de produtos primários, onde se incluem os minerais. Uma das justificativas para aprovar a Lei Candir é de que imposto não se exporta, né? Então, se nós olharmos, por exemplo, a CEFEM, as alíquotas de CEFEM cobradas por Austrália e outros países, Chile, sobre o cobre, né, eles não aplicam esse princípio usado, por exemplo, para convencer as pessoas no Brasil a aprovar, né, a não tributação, né, das exportações, argumento usado na aprovação da Lei Candir. Então, a CEFEM países, ou royalties, né, contribuição financeira sobre exploração mineral. O que se deve destacar? O Brasil é o único país do mundo que cobra sobre faturamento líquido. Ou seja, né, eu desconto as despesas de exploração. Então, se eu inflo, além de reduzir muito o valor, porque é só sobre o faturamento líquido, né, se eu considero custos, né, ou aumento os custos, quanto mais eu aumento os custos, né, menos CEFEM se paga. Austrália, né, sobre o cobre, 5% valor na mina, valor bruto, cobra valor bruto. Brasil, líquido, 2%. Vejam a diferença.
Isso aqui, né, vai dar, né, é irrisório o valor que se cobra do Brasil em relação a outros países. China, 2% sobre o valor de venda, né? Aqui o valor da mina, o valor da venda. Tá? Indonésia, e aqui tem, né, Chile, por exemplo, cobre 5%. Né? Aqui uns dados, só para a gente ter uma ideia, né, do que representa. CEFEM, o ferro é um dos principais, né? O Brasil tem a quarta maior reserva, é o terceiro maior produtor de ferro. Então, Minas Gerais aqui, e agora é Pará. Pará está passando à frente de Minas Gerais. Comparação, né, com petróleo e gás. Comparando aqui, né, isso está no trabalho aquele do Instituto Justiça Fiscal, a Vale e a Petrobras, duas empresas, né, muito porte internacional. Lucro líquido, 13 bilhões de dólares, né, 18, 19 bilhões de dólares. Veja que o lucro não é muito diferente. Pagamento de impostos, 1 bilhão de reais, 80 bilhões de reais. Vejam a diferença, 80 vezes mais, sendo que o lucro é parecido. Né? Minério de ferro em Carajás, para ano de 2011, está nesse trabalho, né, com um faturamento de aproximadamente 20 bilhões, apenas 30 milhões foram convertidos ao erário, uma taxa de 0,15%. Então, por aqui a gente pode ter uma ideia de quanto, né, se paga de impostos, né, na mineração no Brasil. O lucro da Vale em 21 anos foi de 320 bilhões. Então vejam o lucro, né, e a quantidade de impostos, né? Ou seja, essas empresas elas fazem parte do Clube Brasil, né, do clube de futebol que joga no Campo Brasil, né, e a parcela que eles pagam para jogar, para participar do jogo, né, é muito baixa. Está aqui, né, valores. Né? Aqui alguns dados só para constar, né, para a gente ter ideia, reservas minerais, o Brasil, nióbio, né, é o primeiro do mundo, então, ou seja, né, ferro, quarto, o Brasil tem muitos minerais, o Brasil é um país rico em minerais. Na exploração, né, o Brasil é o maior produtor mundial de nióbio, o nióbio é usado nas ligas de aço de alta resistência, satélites, aviões, estações espaciais, etc. Então, resumindo, tributação, né? Imunidade nas exportações, né? Não paga imposto na exportação, não paga ICMS, IPI, PIS, COFINS, imposto de exportação. O pagamento da contribuição financeira sobre exploração mineral, CEFEM, né? Royalties, baixíssimos, né? Irrisórios. Imposto de renda e contribuição sobre o lucro, né? Baixos. E já na sequência vamos ver o caso da filial suíça, comentamos também na aula inaugural, né, sobre essa questão, ou seja, né, pagam, né, extração e exportação praticamente não pagam impostos no Brasil. Tá? Se as mineradoras praticamente não pagam impostos, então cabem as perguntas, né, trazem benefícios ao Estado? Trazem benefício à sociedade ou trazem custos ao Estado e custos à sociedade? Participei de um evento faz uns 2 meses, onde participou, promovido pelo Grupo Estadual do Pará, onde o secretário da Fazenda dizia que, né, para o Pará traz custos. Né? Então, a peculiaridades do setor extrativo, a destinação é predominantemente para exportação, a propriedade é da sociedade, né? São produtos esgotáveis, de colheita única. Né? A manipulação dos preços de exportação promove a redução também da CEFEM e royalties. Né? Então, a manipulação dos preços reduz o pagamento dos impostos, os impostos que permanecem, que é o imposto de renda e a contribuição sobre o lucro líquido, né? E a CEFEM. Então, a manipulação dos preços, né, permite essa redução. Né? Paradoxo da riqueza mineral. O privilégio de possuir reservas de recursos para impulsar o desenvolvimento é também um estigma que impede o desenvolvimento. O estudo de caso, né, sobre que está no Instituto, né, no site do Instituto,
subfaturação no setor de mineração no Brasil, Vale bilhões de orçamento, quem quiser ler está à disposição. O que faz? Né? A exportação no estudo, o que se faz? Se estuda as exportações de ferro, o destino da exportação, né? Quando exporta, para onde vai, e o destino final, né? Aonde o ferro efetivamente para. Né? Nós vimos na aula inaugural que o destino na exportação normalmente é na Suíça e o destino final é na China. Vamos ver na sequência. Né? O que mais o estudo agrega? Ele compara o preço da exportação declarado, né, e o preço de cotação no mercado internacional. Né? Por quê? Porque se eu exporto por um valor menor, eu reduzo o meu imposto de renda, né, reduzo o lucro, reduzo o imposto de renda, reduzo a CEFEM a pagar. Né? Então, essa diferença de preço entre a exportação e a cotação, né, serve para não pagar os impostos de renda e royalties. Aqui o gráfico retirado do estudo, a exportação, para onde vai? A maior parte vai para a Suíça. Óbvio que o ferro, né, não sobe a cordilheira, né, dos Alpes lá para chegar na Suíça. Né? Então vejam, né, que né, 80%, mais de 80% do ferro, né, é exportado para a Suíça. Tá? O destino final, praticamente, né, aonde vai? Para a China. Tá aqui os gráficos. Né? Então qual é o esquema? Né? No Brasil se produz o ferro, né, embarca no navio, vai para a China, né, se faz, né, a guia de exportação, nota para uma filial na Suíça, né, e depois outro documento, outra nota da Suíça para a China. Digamos que a China paga 2.000, então o ferro vai assim, né, vai do Brasil para a China, e o dinheiro sai da China, 2.000, vai para a Suíça, né, na Suíça sai 1.000 para o Brasil. Né, então, dos 2.000 pagos pela China, né, fica no Brasil e na Suíça. É assim que funciona. O cálculo aqui estima que o não pagamento de impostos de 2009 a 2015 pelo subfaturamento é de 12,5 bilhões de dólares. Tá? Então, esse estudo, isso significa mais ou menos 60 bilhões de reais. 60 bilhões de reais, o Bolsa Família por ano são 30 bilhões, né? Então, vejam, né, que são 2 Bolsa Família país que a Vale, né, pegou e deu, embolsou, né, e deu para os seus acionistas, meia dúzia de acionistas, né? A maioria ainda no exterior. Aqui tem um artigo recomendado para leitura, Vale faz venda fake à Suíça e deixa de pagar bilhões de impostos no Brasil. Tem solução? O que fazer? Né? Muita gente diz, tá, e as empresas não tem jeito, porque as mineradoras, porque as multinacionais, né? Se nós olharmos o Código Tributário Nacional, o artigo 116, ele diz, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos, por exemplo, o que seria um ato ou negócio jurídico? Uma exportação fake para a Suíça. Tá? Então, como nós estamos no mundo das fakes, né? Então a exportação de ferro para a Suíça, quando efetivamente o ferro vai para a China, né? Ela pode ser chamada de fake, exportação fake, como no artigo que eu citei na tela anterior. Então, a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos de negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Ou seja, se houver lei ordinária para considerar a venda fake de ferro para a Suíça, né, como fato gerador, desconsiderar como ato de negócio jurídico e considerar fato gerador, né, a venda a remessa para a China, né, tendo lei ordinária para isso. Previsão tem no código, basta lei. Tá? Além da evasão por subfaturamento, o que mais nós temos? Né? Então, tem, por exemplo, a CEFEM, né, o pagamento do royalty, né, da contribuição sobre exploração. Os valores declarados, né, também, né, ainda não são pagos. 500 empresas devem 392 bilhões à União, mineradora Vale lidera o ranking, né, uma publicação aqui. Então, os lucros, agora privados, né, Vale, se nós olharmos ano de 2021,
ano de 2021. Vale tem lucro de 5,5 bilhões de dólares no primeiro trimestre. 5 bilhões no primeiro trimestre. Né? Tá aqui o link da publicação. Se nós olharmos a privatização da Vale, a Vale foi privatizada em 97. Qual o valor? 3,3 bilhões com dinheiro ainda subsidiado. Né? Subsidiado, né? E na verdade eles pagaram a metade desses 3 bilhões com moeda podre, né? Com títulos que não tinham mais cobrança. Né? Então vejam só, um lucro de 5 bilhões em 3 meses, no trimestre, é superior ao total pago pela empresa, né, quando foi comprado. Né? Belo negócio. Bom para quem? Né? Então, isso aqui está na Wikipédia, né? Para quem? Então, como é bom privatizar? Como é bom para o povo brasileiro a privatização? Basta comparar os números e ver como realmente, né, se necessita de privatização, né, com alguma ironia. Bom, então, pessoal, em função do tempo, fim da primeira parte, tá? E depois seguimos com a segunda parte.